Exatamente isso, Américo, que eu vou convidar agora a Luísa Martins para conversar com a gente, né, Luísa? Se na sua visão o presidente Lula estaria ali se antecipando a essa nova possível sanção por parte de Donald Trump, né, com esse artigo depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vitor, primeiro, boa tarde para o Américo Martins, uma honra dividir a tela com ele neste domingo. O timing, né, desse artigo do presidente Lula é que chama atenção, porque vem num período imediatamente posterior à confirmação da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e antes de serem confirmadas eventuais novas sanções que já são esperadas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem inclusive trabalhado para isso diretamente nos Estados Unidos, como é o caso do filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e isso já era esperado também, inclusive por interlocutores do próprio governo federal, né? Já era esperado que uma condenação do ex-presidente pudesse inflamar ainda mais os Estados Unidos contra o Brasil. Então, o timing desse artigo é o que chama atenção no sentido de Lula tentar ali talvez uma redução de danos, mas também ao rebater, como disse o Américo, isso pode ser interpretado pelos Estados Unidos como uma provocação e aí isso pode de fato acabar gerando o efeito contrário e gerar, né, novas sanções aqui para o Brasil. E isso tem preocupado, claro, o governo não conseguiu até agora solucionar a questão do tarifaço de 50% que segue em vigor. O Américo falou em uma carta aberta, né? Foi exatamente a impressão que eu tive, porque em um certo momento do artigo, que embora Lula chame de ensaio, uma das primeiras frases do artigo, ele chama o próprio presidente americano Donald Trump. Então ele fala, presidente Trump, vírgula, continuamos abertos a negociar qualquer coisa. Então ele endereça essa questão diretamente ao presidente norte-americano, com quem Lula tem resistido a falar diretamente, né? A gente viu várias entrevistas do presidente brasileiro dizendo, olha, eu não vou ligar para Trump, vou talvez ligar para convidar para vir para a COP30, mas não vou ligar com quem não quer conversar comigo, não vou fazer um telefonema para endereçar esse assunto do tarifaço ou das sanções. Mas o fato é que ele resolveu fazer isso por meio desse artigo publicado no maior jornal, né, dos Estados Unidos, ou um dos maiores jornais, justamente para alcançar o presidente norte-americano sem ter que ligar para ele diretamente. Então, é claro, Lula se coloca como um presidente aberto ao diálogo com os Estados Unidos, mas o que ele quer, na verdade, é evitar novas sanções aqui para o Brasil ou até para os ministros do Supremo, lembrando que, para além do tarifaço, já houve a aplicação da Lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes e a suspensão dos vistos, os vistos americanos, né, para vários ministros do Supremo e também para ministros do governo, né? Então, isso é algo que pode acabar se intensificando a partir do julgamento de Bolsonaro. E lembrando que aquela primeira carta de Trump endereçada aqui ao Brasil dizia respeito a uma possível, dizia respeito a retaliações que tinham em vista o avanço da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também a decisão do Supremo Tribunal Federal envolvendo a responsabilização das Big Techs. E esses foram dois assuntos que também foram colocados por Lula nesse artigo do New York Times, né? Fala sobre essa questão de Bolsonaro e também sobre as Big Techs e como as plataformas, mesmo tendo sedes no exterior, elas estão sujeitas à legislação dos países em que elas operam. No caso, as plataformas têm que respeitar a legislação brasileira se quiserem operar aqui no país. Então, foram os dois assuntos que também permearam essas palavras, né, esse ensaio que Lula publicou hoje na imprensa estrangeira, tentando de alguma maneira chamar a atenção diretamente do presidente norte-americano Donald Trump, mas sabendo que ao fazer o que era para fazer mesmo, como disse o Américo, né, ele precisava realmente reforçar o discurso de soberania nacional, e isso pode acabar surtindo efeito contrário e eventualmente provocar novas sanções. Vamos ter novos capítulos daqui para frente.